estamos de volta aqui para juntos aprendermos mais da palavra de Deus, falarmos daquilo que nós mais amamos na nossa vida, que é o nosso Deus na nossa vida. Amém? E eu já quero pedir para que, claro, você que vai estar acompanhando comigo a leitura, você que pode estar acompanhando a leitura, eu quero compartilhar um pensamento hoje que o Senhor tem colocado no meu coração com você que me acompanha agora. E esse pensamento, ele está lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu vou estar lendo agora o verso 1, 2 e 3 do 6, que diz assim: Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades, e uma enorme multidão o encontrava, seguindo a todos os lugares aonde ele ia, porque viram os sinais miraculosos que ele havia realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos em volta dele. Estava próximo da comemoração anual da Páscoa. Até aqui. Havia uma multidão, como nós lemos aqui, que estava seguindo Jesus por causa dos sinais que ele fazia, das curas, dos milagres na vida dos doentes. Então não eram poucas pessoas que seguiam Jesus. Tinha muitas. E a Bíblia diz aqui que Jesus sobe ao monte. E ele sobe ao monte e os seus discípulos junto com ele, os seus discípulos sentam no entorno de Jesus, em volta dele. Então você vai aí imaginando na sua cabeça Jesus e os seus discípulos sentados. Não estavam sozinhos, porque já já nós vamos ler que Jesus vê, que as pessoas começam a ver que ele está lá, descobrem que ele está ali, e as pessoas começam a vir atrás dele. Mas Jesus, ele não perde ali a direção daquilo que ele ia fazer, que é a lição, que é o ensino e que é o pensamento que Deus vai tratar hoje comigo e com você. Amém? Quero ler aqui no verso 5, ainda aí de João 6, que diz assim: Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subiam um monte. Descobriram que Jesus estava ali. Subiam um monte procurando por ele. Ou seja, Jesus sabia que a qualquer momento não iam ficar mais só ele e os discípulos. O povo descobriu e o povo começa a subir o monte, subir o monte, subir o monte. Ou seja, né, não é sobre isso que a gente vai falar, mas quando a pessoa quer, ela dá um jeito, né? Descobriram Jesus e foram atrás dele. Seguindo a leitura, voltando-se para Filipe, um dos discípulos que estavam ali com Jesus, lembra? Que os discípulos estavam em volta de Jesus. Jesus pergunta para Filipe: Filipe, onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente? É sobre essa frase, é sobre essa pergunta de Jesus que vem hoje o aprendizado de Deus para mim e para a sua vida. Comece a imaginar essa cena na sua mente. Jesus vai e questiona Filipe. Filipe, como se ele estivesse dizendo, a Bíblia não fala, mas eu estou aqui colocando as minhas palavras. Olha lá, tem um monte de gente vindo atrás de mim. Como que a gente vai alimentar esse povo? Aonde nós vamos comprar pão para alimentar toda essa multidão? O próprio Jesus falando isso para Filipe. Olha só vocês. Jesus vai e questiona Filipe. Verso 6. Ele estava colocando Filipe à prova, porque já sabia o que ia fazer. Jesus já sabia tudo. Jesus era Deus, estava no corpo de homem, mas Jesus, como filho de Deus, abriu mão de toda a sua glória, estava ali num corpo terreno, estava ali como homem, como eu e você, mas era Jesus. E Jesus vai e começa a trabalhar a mente
os pensamentos de Filipe, o coração. É claro que Jesus não estava preocupado. Jesus não estava preocupado, como que nós vamos alimentar esse povo, onde que nós vamos achar tanto pão para comprar? Não, claro que não. Não era sobre isso. Não tinha absolutamente nada a ver com isso. Jesus pergunta para Filipe, mas aqui nós vimos no 6, que a Bíblia mesmo fala que ele estava só pondo Filipe à prova, porque no fundo Jesus já sabia o que ele ia fazer. Querido, não é sobre isso também, minha querida, que nós vamos falar. Mas é muito importante a gente deixar bem claro aqui. Antes da necessidade bater na nossa porta, o Senhor já tem a provisão. O Senhor já tem a resposta. Guarda isso no seu coração. Ele sempre sabe o que Ele vai fazer. Ele sempre sabe daquilo que eu não sei, daquilo que você não sabe, daquilo que ninguém sabe. Mas Ele sabe. Ele tem o caminho, Ele tem a resposta para tudo. E diz aqui que o interesse dele era colocar Filipe à prova e não querer saber de Filipe aonde nós vamos comprar o pão, aonde nós vamos encontrar a quantidade de pão para saciar essa multidão. Então logo eu entendo que Jesus não está querendo que Filipe dê a solução, que Jesus não está querendo que Filipe traga a resposta, traga a solução para aquele problema, como se Jesus estivesse falando, eu não sei o que fazer. Você sabe o que fazer, Filipe? Não. Não era sobre isso. Jesus queria algo mais importante. Lá na hora, Jesus queria dar uma lição mais importante para Filipe, que é a mesma lição que ele quer dar para mim e para você agora. A mesma lição, pastor, a mesma lição. O mesmo ensinamento. Jesus naquela hora estava mostrando para Filipe, muito mais importante, Filipe, do que nós conseguirmos alimentar toda esta multidão. Muito mais importante, Filipe, do que nós trazermos o resultado. Porque às vezes nós corremos atrás só de resultado. Às vezes nós corremos atrás só do pão. Às vezes nós corremos atrás só do peixe. Às vezes nós corremos atrás só de gerar resultados. Mas Jesus vem hoje a mim e a você nos ensinar o que ele ensinou para Filipe naquele dia, naquele monte. Que existe algo muito mais relevante. Que existe algo muito mais importante. Que era o que, pastora? Era Jesus treinar com aquela pergunta, com aquela indagação, com aquele questionamento, colocando Filipe à prova, a fé de Filipe à prova, a confiança de Filipe à prova. Trabalhar a mentalidade de Filipe e treinar um filho a pensar como seu pai. Glória a Deus! Sim, Jesus estava ensinando para Filipe, muito mais importante do que você está vendo aqui, muito mais importante do que esse milagre, do que a provisão para trazer alimento para esse povo. É eu treinar a sua mente para você, como filho, pensar como seu Pai celeste. E é isso que Deus quer ensinar eu e você. Eu não sei o que você está atravessando e nem que fase você está da sua vida. Mas o Senhor me traz aqui, como falou através de Jesus a Filipe, Deus me traz aqui para usar a minha boca para falar com você. Que muito mais relevante do que Ele trazer a resposta para essa sua dificuldade, do que Ele trazer a resposta, a solução para o seu problema, do que Ele responder às suas orações em relação ao que você vive, é Ele trabalhar a sua mentalidade, é Ele trabalhar o seu interior para que você, como filho de Deus, se é que você já é um filho de Deus, você possa pensar como seu Pai Celeste pensa. Pastora, mas isso é possível? Totalmente. Vou te provar na palavra de Deus que é possível nós pensarmos como Ele, deixarmos e permitirmos Ele moldar a nossa mente, que era isso que Ele estava fazendo com Filipe, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus já sabia de onde vinha o pão, de onde vinha o peixe, já estava tudo pronto. Ele só queria aproveitar aquela situação para ensinar uma lição para Filipe. E é exatamente isso. Deus está usando essa sua dificuldade. Deus está usando por intermédio dessa luta, dessa adversidade que você está passando, desse momento que você vive,
para te ensinar algo maior, para te mostrar algo maior, para fazer você enxergar que existe algo mais importante. Claro que eu não estou aqui tirando a beleza do milagre que foi feito ali, que já já nós vamos ler na palavra de Deus, que já já nós vamos entender que realmente Jesus trouxe a provisão, veio ali o alimento para aquela multidão. Deus sempre se interessa mais por você do que fazer através de você. Guarde isso no seu coração. Em tudo isso que você está atravessando, em todo momento de vida, que você está atravessando, o desejo maior de Deus é em você. É no seu coração. É na sua vida. Tudo isso é sobre você. O maior interesse de Deus não é o que Ele está fazendo em você, em toda essa situação, do que por você nessa situação. A multiplicação de, já já nós vamos entender, de pães e peixes para alimentar aquele povo, foi um milagre, sem dúvida nenhuma, muito grande. Mas existia algo acontecendo muito maior do que aquilo, que era a transformação no coração de Filipe, que era o fortalecimento da confiança e da fé de Filipe no Senhor. A maior lição que Jesus podia ensinar ali não era aquele monte de gente tendo o que comer e o que beber, mas era o que estava acontecendo em silêncio dentro do coração daquele homem chamado Filipe. E eu quero chamar a sua atenção, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem, não é para o mal, para o bem daqueles que amam a Deus, e tem que amar o Senhor. Porque ele deixa bem claro, para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que querem agradar a Deus, aqueles que querem obedecer a Deus, as coisas vão cooperar, sejam elas boas, sejam elas ruins, cooperam, porque é o que a palavra de Deus diz. Ou seja, elas vão trabalhar em seu favor, porque Deus, através delas, vai fazer você ficar melhor, ser transformado, mais fortalecido, sair mais forte e, o mais importante, mais juntinho do Senhor. Mais transformado, ter o seu coração mais transformado. Eu não quero tirar a beleza e a grandeza do milagre. Eu não quero tirar a beleza, e sem dúvida nenhuma, foi algo maravilhoso o que Jesus fez ali. Mas o Senhor quer chamar a minha e a sua atenção, porque aquilo que Ele quer fazer em você, através de tudo isso, é muito maior. Ele estava ali avaliando a fé de Filipe, ele estava ali dando a Filipe a capacidade de lidar com uma situação. Deus também está fazendo isso com você, meu querido, minha querida. Ele está te treinando no meio dessa história. Lembra que nós lemos aqui que ele estava provando Filipe, ele estava colocando Filipe à prova, porque ele já sabia o que ia fazer. Deus já sabe como vai trazer solução. Deus já sabe como vai trazer a cura. Deus já sabe como vai trazer o alívio. Deus já sabe como vai trazer essa sua resposta. Mas ele só está colocando o seu coração à prova. Mas ele só está querendo te ensinar. Mas ele só está se fazendo uso dessa dificuldade, para mostrar para você que existe algo muito maior do que essa saída, do que essa cura, do que essa resposta, do que essa situação que você busca por Ele, que é o seu coração rendido a Cristo, que é Ele te dar a capacidade de você aprender a lidar com essa situação, sem abandonar Jesus, sem murmurar, sem meter os pés pelas mãos. Jesus estava ensinando para Filipe que o mais importante é o teu coração. O mais importante é o que Deus está fazendo em você dentro dessa situação. A palavra de Deus diz, em Romanos 12:2, ela diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, com a minha mente renovada, com a minha mente transformada, porque ele diz, você vai se transformar pela renovação. Então, enquanto a sua mente não é renovada, você não é transformado. Uma coisa depende da outra. Então, quando a sua mente é renovada, e como minha mente é renovada, pastor? Através da palavra de Deus.
do que você aprende na Bíblia, a sua mente é renovada. Daí você é transformado. Quando você é transformado, você pode experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, quando a sua mentalidade é renovada, você é transformado. E era o que Jesus estava fazendo com a mentalidade de Filipe. Jesus estava nada mais, nada menos que usando aquela dificuldade para treinar a mente de um filho a pensar como seu pai. Porque quando a nossa mente pensa de acordo com aquilo que Deus fala na sua palavra, nós estamos pensando como Deus pensa. Nós estamos andando em concordância com Deus. E a Bíblia diz, andarão dois se não tiverem de comum acordo? Não tem como. Não tem como estarmos indo em direções opostas de mãos dadas. Um sempre vai arrastar o outro. Então, significa que no meio dessa diversidade, pastora, o alvo maior de Deus sou eu? Sim. O alvo maior de Deus é você. É mudar o seu coração, é quebrantar o seu coração, é transformar você pela renovação da sua mente, e com tudo isso você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e você vai se aproximar do Senhor, o que Deus mais quer é você. Sabia disso? O maior desejo dele é você, ele sonha com você, ele ama você. O que ele mais quer no meio dessa situação não é te destruir, não. Ele está se fazendo uso dessa situação para se aproximar de você. E que você também se aproxime dele. Porque quando a sua mentalidade muda, você muda. Quando você muda, tudo muda. Essa transformação mental ela permite que a pessoa compreenda e experimente o que Deus deseja. Sem essa mudança, não tem como experimentar. É um novo modo de pensar. É uma nova maneira. Aí muda a maneira que você fala, muda os seus comportamentos, você passa a trazer um bom testemunho para a sua vida. Você passa a dar frutos. O nosso coração, ele muda. O novo coração, ele leva uma nova maneira de agir, que reflete o caráter de Cristo aonde eu vou. As pessoas olham para você, elas veem Deus na sua vida. Elas começam a ver que você está mudado, que você está diferente. E você começa a refletir o caráter de Cristo aonde você vai. A palavra de Deus diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, ela diz assim, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova. Não é mais ou menos nova. Não é metade nova e metade velha. Totalmente nova, por dentro. Não é por fora. Não é a roupa, não é o cabelo, não é a pele. Não, é aqui. A mudança é aqui. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram. E teve início uma nova vida. Olha que maravilha, eu vou repetir esse versículo. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida, ou seja, quando Cristo entra, a velha criatura sai. Amém? Aquela velha pessoa não existe mais, as velhas atitudes, as velhas práticas, as velhas escolhas, o velho palavreado não existem mais. Tudo se fez novo. Por quê? Porque ela é uma nova pessoa por dentro. O nosso pastor estava ministrando ontem no nosso culto de domingo. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas ontem tivemos o nosso culto de domingo, a celebração da família. Ele disse que a mudança que Deus faz ela é de dentro para fora. Nunca o contrário. É de dentro para fora. Então, quando acontece essa transformação do ser humano, existe a conversão, que é o que nós chamamos, ela se converteu a Cristo. Então, quando existe a conversão, existe também a renovação dos valores, dos pensamentos, que vão resultar na mudança do comportamento.
Olha quanta coisa a gente está aprendendo com essa frasezinha e com essa indagação que Jesus faz a Filipe. Ou seja, quem está em Cristo se torna uma nova criação, com a vida antiga terminando e uma nova vida começando, pela fé no Filho de Deus. Mas eu quero te dizer, a transformação não é instantânea, não é um passe de mágicas, mas ela é um processo gradativo, que progride em crescimento e amadurecimento espiritual. Então você pode ver, como eu prometi no início do vídeo, eu vou ler aqui do verso 8 ao 13, mas agora lá de João 6, volte lá, você que está acompanhando comigo. Então um outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isto para toda essa multidão? Ele estava falando para Jesus. Jesus ordenou: diga para todo mundo assentar-se, todos eles, só os homens eram aproximadamente 5.000. Sentaram-se no gramado do monte e assim Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre o povo. Depois disso, fez o mesmo com os peixes. E todo mundo comeu até ficar satisfeito. Depois que todos comeram o suficiente, disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram para que não se perca nada. Então eles encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada. Olha isso. Pastora, por que você leu isso? Estou lendo isso para te mostrar a grandeza do que ele fez. A grandeza, a magnitude dessa vitória, a magnitude dessa provisão, a magnitude desse milagre que foi essa multiplicação. Só de homens a Bíblia diz que tinha 5.000, mas só tinha 5 pães e 2 peixes. Era algo impossível de acontecer. Então eu estou aqui querendo dizer que eu estou falando de algo milagre, de algo que era impossível humanamente falando. Foi um milagre, foi algo grandioso que só Deus poderia realizar, sim. Porque você vê que no início não tinha aparentemente nem o que dar para o povo. E no final, além deles comerem não só o que deu para comer, mas eles se alimentaram o suficiente que deu para sobrar 12 cestos. Ou seja, eu aprendo aqui que com Deus dá e sobra. Amém? Guarda essa frase no seu coração. Com Deus sempre dá e sobra. Então algo tão grandioso ainda conseguiu acontecer, algo maior do que isso, pastora, que foi o que aconteceu no coração de Filipe, que é o que nós estamos lendo aqui em Romanos, na 2ª carta aos Coríntios. Então olha que maravilhoso aquilo que Deus estava fazendo ali. Então entenda que ainda que não significa que Deus não vai te responder o que você está pedindo. Não significa que Deus está mais de olho no teu coração, em você, em te mudar na situação, do que mudar a situação, que Ele não vai ligar para... Não é isso. Ele vai responder, Ele vai atender, Ele vai abrir a porta, Ele vai manifestar a cura, Ele vai realizar, porque Ele é o mesmo, esse mesmo Jesus que multiplicou os pães e os peixes, é o mesmo Deus que hoje estende a tua mão e dá a vitória na sua vida e responde a sua oração, sim. Mas não se esqueça que Ele também está atento ao teu coração, Ele está atento, o maior interesse do Senhor, o maior alvo do Senhor é o seu coração, é a sua vida, é te mudar dentro da situação mais do que mudar a situação. Então não se torne um refém da luta e da adversidade que você está passando. Jesus não era um refém da traição. Jesus agiu além da traição que fizeram com ele, quando Judas o traiu. Jesus não era refém da dor. Jesus era refém da sua missão. Então entenda, abra seu coração. Para quê, pastora? Para que Deus faça em você o que Ele quer fazer dentro dessa situação. E não dê tanto crédito somente para a resposta, para a solução do problema, mas naquilo que Ele está fazendo em você. Ele quer que você saia melhor disso, mais forte e o mais importante, mais perto dEle, mais parecido com Ele, com a mentalidade que pensa como o pai pensa. Um filho que pensa como seu pai. E enxerga o amor de Deus. Amém? Quero te convidar a fazer essa oração comigo sobre a palavra e aquilo que nós ouvimos. Amém? Feche seus olhos.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo esclarecimento, te louvamos pela revelação da palavra de Deus que o Senhor nos trouxe aqui. Através desse simples relato ali de Jesus falando com Filipe, ali no monte, meu Pai, sentados ali, num momento tão ali descontraído, num momento ali tão simples, tão ordinário do dia a dia, tão corriqueiro, mas o Senhor usa os momentos corriqueiros, o Senhor usa os momentos simples, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é dono de tudo, o Senhor está em todo lugar e tem todo o poder, porém o Senhor é um Deus simples, e as coisas que o Senhor faz não são complicadas, não são para mentes muito brilhantes, não. O Senhor se torna acessível. O Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, que criou a minha vida e criou a vida dessa pessoa que me acompanha e ora comigo agora. Então eu peço, Pai, ajuda essa pessoa nessa adversidade, nesse momento que ela atravessa, a entender, Pai, que o Senhor quer acessar o coração dela, que o Senhor quer despertar nela o amor que o Senhor tem por ela, que ela é amada, que ela é querida, que foi pago um alto preço por ela na cruz do Calvário, que essa situação que ela está passando, isso daí não é nada, porque o maior interesse do Senhor, o alvo maior do Senhor, não é só responder essa situação, não é só tirar ela dessa dificuldade, não é só multiplicar o pão, não é só multiplicar o peixe, não é só trazer o resultado, gerar o resultado, não, muito mais do que alimentar aquela multidão, era o que o Senhor estava querendo realizar e realizando no coração de Filipe. Então muito mais do que Deus responder a tua oração, meu querido e minha querida, é o que Ele está fazendo agora no seu coração, no seu espírito, despertando você para algo maior, que é a salvação da sua alma, que é você ter um encontro real com Jesus. Ainda você que diz, eu já conheço Jesus, eu já vou à igreja, mas você tem que entender, você vai à igreja, mas você tem Jesus na sua vida, você é salvo em Jesus. Se Jesus viesse agora, você subiria com Ele? Então existe algo mais relevante do que Deus te tirar dessa luta, do que Deus responder a tua oração. É Ele resgatar o teu coração, resgatar a tua alma, e você estar junto com Ele, e Ele alinhar os seus pensamentos e a sua mentalidade, e te fazer pensar como teu Pai pensa, agir como teu Pai quer que você haja, de acordo com a palavra de Deus. Pai, traz esse entendimento, trabalha no coração de cada um que me ouve agora. Senhor, para que cada um de nós venhamos permitir e enxergar que o Senhor trabalha em nós muito mais do que através de nós, Pai, e nos atentarmos para aquilo que o Senhor quer fazer no nosso coração, e nós permitirmos que essa transformação seja feita em nós. Assim as nossas palavras, nossos comportamentos refletirão a pessoa de Jesus Cristo. Oramos também pelo nosso Brasil, oramos pelos nossos políticos, oramos pelas nossas autoridades, pessoas que se encontram ali no poder, Pai, pessoas que se encontram sentadas em reuniões, em mesas, em cadeiras, em salas, meu Deus, em videoconferências, que só o Senhor sabe o que é conversado, que só o Senhor está vendo todas as coisas. Nós entregamos cada uma nas tuas mãos, cada situação, cada injustiça, cada tentativa, Pai, nós colocamos diante do Senhor todas as autoridades, Pai. Colocamos as nações que se encontram em guerra, pessoas morrendo de fome, pessoas, meu Pai, passando por situações, porque nós estamos vivendo como se fosse o fim do mundo mesmo, por coisas horríveis que nós temos visto, ouvido, assistido, infelizmente, através da televisão, das redes sociais. Senhor, nós entregamos em tuas mãos Israel, entregamos em tuas mãos cada um ali, Pai, cada pessoa ali, Pai, em nome de Jesus, esta nação, este país, nós entregamos, Pai, essas nações nas tuas mãos. Nós oramos pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, nossos idosos. Nós oramos também pelos nossos irmãos queridos, Pai, da nossa comunidade, pessoas que nós temos intercedido ali diariamente. Pedimos a tua mão, o teu alcance, o teu amparo, a tua resposta, o teu socorro. A quantos que também estão precisando, como essa multidão precisava, do pão e do peixe, da provisão financeira, do alimento, da roupa, missionários espalhados pelo mundo inteiro, pessoas que estão sofrendo só apenas por conhecer a Jesus. Senhor, alcança com milagre, alcança com provisão em todas as áreas da nossa vida. Senhor, vem suprir os teus filhos,
intervenha, Pai, em cada luta, em cada dificuldade. Em nome de Jesus, tudo para que o Teu nome, somente o Teu nome venha ser assim glorificado. Em nome de Jesus nós oramos e também neste mesmo nome nós já te agradecemos, em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém. Amém? Meu querido, minha querida, foi uma honra, um privilégio, um prazer estar com você aqui mais uma vez. Querendo o Senhor e preparando Ele, logo, logo estaremos de volta para juntos compartilharmos mais da palavra de Deus. Deus te abençoe e fique na paz.